Obrigado, irmão. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Como foi o seu domingo? Bom? Glória a Deus. Foi um domingo bom. Um domingo de saúde, né? Um domingo de paz, né? Voltou. Estava ligado, voltou. Amém. Um domingo de bênção, né? Onde o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite, né? De mais uma noite ouvir uma palavra com os irmãos. E irmãos, essa noite eu quero falar algo que o Senhor chamou muito a minha atenção nesse dia, acerca daquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. E como que o Senhor Ele fala através da sua palavra. Quando Jesus estava pregando em João capítulo 6, nós vamos ver que Jesus ele está ministrando. O texto não vai dizer aquilo que Jesus está pregando, mas a Bíblia vai dizer que muitos deixaram o lugar onde Jesus, irmão Diogo, estava ministrando por causa da palavra de Deus. E eles foram deixando, irmão, o lugar porque Jesus estava ensinando, né? E cada vez, irmãos, que Jesus ele quer nos ensinar a sua palavra, Ele quer que nós viemos melhorar na presença dele. Amém? Amém. Cada vez que Jesus ele vai ensinar algo sobre a nossa vida para nós, Ele quer aperfeiçoar a nossa caminhada, porque amanhã vai aparecer pessoas do nosso lado que vão precisar de uma palavra. E você passou por aquilo ali e você vai passar a sua experiência daquilo que Jesus te deu vitória. Amém? Daquilo que você está passando. E o Evangelho é assim, irmãos. Às vezes você vai achar que o seu fardo está muito pesado, né? Eu estou carregando um fardo pesado. Jesus vai colocar uma pessoa do teu lado, pastor Anselei, às vezes que está carregando um fardo muito mais pesado. E você vai olhar e é o próprio Jesus querendo nos ensinar algo. Amém? E é assim, irmãos, o Evangelho é assim. Eu gosto de um texto, você não precisa abrir a palavra de Deus. Em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, logo após você vai abrir. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu gosto muito desse versículo. E foi isso que o Senhor falou no meu coração nesse dia. Esse dia de domingo, né, já pela manhã. Estava ali orando, buscando da parte de Deus, né, buscando o Senhor. Diz a palavra Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Amém? Quem é que está falando aqui? O Senhor, né? Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha que glorioso, irmãos, o que Jeremias vai declarar nesse versículo 11, né, de 29 de Jeremias. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós. O Senhor tem planos para nós, amém? O Senhor ele tem um monte de planos para nós, irmãos, para a nossa vida, para a nossa casa. E primeira coisa aqui que Deus vai falar, planos de paz. Planos de paz e não de mal. Os planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, é planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então se a Bíblia está dizendo aqui que os planos de Deus para a nossa vida é paz, é esperança e um futuro, é porque Deus tem preparado algo para nós muito melhor lá no futuro, lá na frente, porque Ele é Deus. Mas são os planos de Deus na nossa vida, irmãos. São os planos de Deus que Ele vai traçando para nós. E nessa noite eu quero falar muito sobre direção. Planos de direção para a nossa vida que nós estabelecemos. E o Senhor, irmãos, Ele desenha para nós. O Senhor, Ele faz acontecer na nossa vida. Eu não imaginava, irmãos, os planos há 15, 18 anos atrás, os planos que Deus tinha para a minha vida, o tempo que eu estou vivendo hoje. Então é isso que está acontecendo. Planos de paz, planos de esperança. Primeira coisa que quando nós servimos ao Senhor, meu Agenor, o nosso Senhor, Ele sempre
coração esperança. Para você nunca perder a esperança. O que é a esperança? Você esperar no Senhor. Ter fé que vai acontecer na sua vida aquilo que Deus está desenhando. Você crê nessa noite? Quantos irmãos, que ao decorrer desses anos nós conhecemos aqui neste ministério, e o Senhor ele vem desenhando, irmão Luiz, os planos dele, sabe por quê? Porque quando nós deixamos Deus planejar os nossos planos, os planos acontecem. Você crê nessa noite? É a palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu sou a luz do mundo, Jennifer. E Jesus vai dizer: e aquele que me segue nunca andará em trevas, porque tem o quê? A luz da vida. Olha que tremendo. Como que pode na nossa vida, se João capítulo 8, 12 diz que quem está seguindo Jesus nunca vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida. Sabe por quê? Porque a luz da vida é Jesus, e Jesus é a palavra. Jesus vai clareando os lugares escuros da nossa vida, que muitas vezes, por milênio, nós não conseguimos. E a palavra, ela vai fazendo isso. Por isso que Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É ou não é, irmãos? Você pode glorificar a Deus? Porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, irmãos. Então os planos de Deus serão bem sucedidos na nossa vida, se nós deixarmos Ele fazer o que Ele quer fazer com a nossa vida. Porque Deus tem planos de bênção para nós. Quem sabe você pode estar hoje, né? Recém iniciou o inverno, né? Aí, né? Nós entramos no inverno, vai vir bastante frio. E Deus, irmãos, Ele tem planos para nós. Não cessa os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são perfeitos, irmão Wilson. Eu me lembro, irmão Wilson, caminhando lá na rua frente. Eu nem conhecia Jesus, era uma criança perdido no mundo, irmãos. E Jesus trouxe esperança, está trazendo um futuro e transformou a vida dele. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são perfeitos para nós. Quando nós deixamos Ele transformar a nossa vida. Eu conheci um jovem, irmãos, que ele estava sempre com nós lá na Rondônia. Ele estava sempre com nós, ele morava lá do outro lado da BR-116, a igreja era aqui na Rondônia. Aquele jovem tinha um pique, irmãos, que ele vinha correndo para o culto, ele vinha, chegava às vezes lá na porta da minha casa, a pastora Cileia afadigada. A pastora, eu nem era pastor naquela época, eu cheguei, sabe por quê? Porque eu não queria me atrasar para o culto, vim correndo. Lá do outro lado da BR-116, vinha até o culto na Rondônia ali, sabe por quê? Porque tinha sede do Senhor. E não perdi um culto, pastora Cileia, nós aconselhando, né? Os pastores aconselhando, nós no discipulado com ele, irmãos. Olha, uma pessoa onde Jesus escolheu lá no mundo das trevas, irmãos, e começou a clarear, tirar as trevas da vida dele. E o Senhor foi fazendo isso através da sua palavra, foi transformando a vida dele, irmãos. E ele sempre chegava a nós: o que eu faço, Luiz? O que eu faço com isso? Estou precisando de algo, estou precisando de ajuda na oração nessa parte da minha vida. E sempre estava conversando com Jesus, pedindo ajuda. Eu comecei a achar estranho, irmãos, que ele começou a se distanciar. Se distanciar de nós, distanciar principalmente de Jesus. Sabe por quê? Porque ele adquiriu um bem financeiro, irmãos, conseguiu comprar uma moto. Então José era para ficar melhor ainda, né? Era para ficar melhor, ficou pior, irmão. Sabe por quê? A moto começou a levar ele a lugares que não era necessário ele estar naqueles lugares. Sabe por quê? Porque agora ele tinha adquirido aquela moto, irmão. Irmãos, os planos de Deus são perfeitos para nós. Quando Deus ele te dá um bem financeiro, não é para te distanciar de Jesus, é para você se aproximar cada vez dele, irmãos. Para quê? Para agradecer. Deus, obrigado por esse plano, eu não estava esperando no Senhor. E Deus está pronto para nos abençoar, irmãos. Os planos de Deus, eles são perfeitos para nós, irmãos. E o que aconteceu? E nós ligávamos, às vezes nem o celular atendíamos. O jovem saiu da presença de Deus por causa de uma moto, irmã Milene. E os planos do Senhor na vida
vida dele não cessou, sabe por quê? Porque Jesus, ele continuou, nós continuamos a ministrar e ele voltou, só que não teve força mais para se levantar, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós tomamos direção na nossa vida que não são os planos de Deus. Às vezes nós tomamos direção, pastora Dayana, na nossa vida, que Deus está dizendo assim, ó, irmão Luiz, eu tenho uma roda, eu quero que você caminhe por aqui. O irmão Luiz, ele vai por aqui. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu sou lâmpada para o teu caminho, Luiz, ali tem buraco, aqui não tem. E você segue a direção que Deus não está falando para você. Mas temos que obedecer a Deus, irmãos, os caminhos que Deus está colocando na nossa vida. Sabe por quê? Porque existe um caminho só, o caminho é Jesus. Com Jesus não tem atalho, irmão Luiz, não tem atalho, é só um caminho, Laura, é só um caminho reto, não tem como tu pegar a direita e a esquerda dizendo, Senhor, eu vou ficar um pouquinho na beira do caminho, Senhor. Sabe por quê? Porque na beira do caminho Jesus vai contar uma palavra, irmãos. Em Lucas capítulo 6, versículo 39, diz assim a palavra: disse-lhe uma parábola. Jesus falava em parábola. Pode um cego guiar outro cego, não cairão ambos no buraco? Pastor Silei, tem pessoas dentro das igrejas ouvindo a palavra de Deus, e está passando um problemão, sabe o que vai fazer? Irmão, uma hora vai chegar na empresa, vai falar para toda a empresa que está passando aquilo. Para cegos que não tem direção da palavra, não adianta, irmão. Jesus está falando para ti nessa noite: chega até mim, te aconselha a mim. Não tem direção, o cego vai cair, irmãos, os dois vão cair no mesmo buraco. Você fala para a vida, como diz lá fora, da sua vida para Deus e todo mundo, menos para as pessoas certas que você tem que falar. Um cego não pode, Cleito, guiar outro cego. O que essa palavra Jesus quer nos ensinar, irmão? Sabe por quê? Porque aqui nessa época Jesus fala sobre aqueles que não reconhecem as suas próprias falhas. Nesta parábola ele vai dizer assim: você só vê a trave no olho do teu irmão. Jesus está dizendo assim: você está cego também. Não tem como cego, irmã Maria, guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Jesus está dando direção para a tua vida, e você, muitas vezes, você ignora a direção que Jesus está dando para a tua vida. Pessoas que não conhecem Deus, irmãos, não pode dar direção para a tua vida. Você vai cair no buraco junto, sabe por quê? Porque o único que pode ajudar nessa noite é Jesus. É Jesus que vai dar direção para o teu caminho. Irmã Jennifer, é o Senhor que vai direcionar todas as coisas. Mas eu estou passando isso, pastor. Eu estou passando aquilo, você não sabe o que eu estou passando, irmãos. Nós também estamos passando, mas não é por isso que Jesus vai dizer para ti pegar um subterfúgio à direita, um subterfúgio à esquerda, não. Jesus vai dizer assim, ó: permanece em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que vai acontecer? Tudo que você pedir vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque você está no caminho. Não troque esse caminho por nada. Às vezes eu tenho um problema no meu relacionamento, irmãos. Eu vejo isso às vezes lá na firma. O que acontece? É um contando, todo mundo sabe, manjoso, o que estão passando ali, sabe por quê? E às vezes existe cristão mesmo que estão compartilhando aquilo ali, sabe? Eu fico só olhando aquela situação, problema de casamento, problema financeiro, problema com os filhos, irmãos. Em vez de buscar, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero buscar direção para a minha vida, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer que você perca a direção. Sabe por quê? Porque daí você não vai viver os planos de Deus. Os planos de Deus vão acontecer se você ficar na direção que o Senhor quer que você fique. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos que já saíram de dentro dessa, só contando esta casa de oração. Hoje aqui, irmãos, só é dentro dessa casa de oração, pastora Silei. E nós oramos por essas pessoas. Sabe o que acontece, irmãos? Estão bem, glória a Deus, mas não estão. Isso gera uma tristeza no nosso coração. Sabe por quê? Tomaram decisão que não era para ser decidida. Deus nunca disse assim: eu quero que você faça isso, e as pessoas tomam decisão. Não é plano de Deus, pastor. E se frustram, se quebram, se arrebentam, irmãos, e voltam ao mundo de novo, irmãos. Sabe por quê? Irmãos, você sabe, você pode concordar comigo, uma decisão errada, nós podemos
podemos ter consequências horríveis na nossa vida. Qualquer área da sua vida, Cleiton, um exemplo, qualquer área da nossa vida, se nós tomarmos de alguma decisão errada, nós podemos gerar na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, consequências horríveis. Muitas pessoas vão sofrer por causa da minha decisão errada. Sabe por quê? Porque eu não busquei a lâmpada que vai clarear. Senhor, qual é a decisão? Qual o teu plano para mim, irmãos? Você quer ver aquela pessoa que quer buscar um belo emprego? Você quer um belo emprego, amém? Eu quero um belo emprego também, irmãos. Quero ganhar 10 mil por mês, 12 mil por mês, 15 mil por mês, 6 mil por mês, 3 mil por mês. Mas, irmãos, o Senhor, Ele não vai te dar um emprego para te tirar dos planos dele. Amém, Lorena? Ele não vai, pastora Silene, nos dar um emprego para você diminuir a sua assiduidade no culto, você perder culto, você perder culto de oração, você perder a sua promessa, os planos de Deus que tem para a sua vida. O Senhor, Ele não faz isso. Quem toma essa decisão é nós. Você concorda comigo? É nós que tomamos essa decisão, mas eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor, sabe por quê? Porque meus filhos estão precisando, a minha casa está precisando. Irmãos, Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Se você está nos planos de Deus, Deus sustenta a tua vida. Não precisa buscar benefício em lugar nenhum, irmãos. Não tenta, você só tem 2 braços. Não tenta fazer coisa como você tivesse 6 braços. Deus te deu os 2 braços só para você trabalhar, e Ele vai sustentar a tua casa se você estiver no caminho, na direção de Deus. Deus está falando aqui nessa noite: é eu que vou te sustentar, é eu que vou fazer na tua vida se você continuar na minha direção. Não toma caminho, não toma caminho à direita, Luiz, não toma caminho à direita, porque eu vou sustentar a tua vida. Não ouça aconselhamentos de outro cego. Busque nas pessoas certas, que o Senhor, Ele vai te dar direção para a sua vida, irmãos. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Às vezes o seu plano não está de acordo com o plano de Deus. Nós temos que entender isso, Luiz. Mas Deus sabe, eu preciso, irmãos, mas os planos de Deus são melhores para a nossa vida. Porque Jesus, irmãos, Ele não quer te ver triste. Jesus, Ele não quer te ver angustiado, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele tem planos de bênção para nós, de esperança e um futuro, irmãos. Jesus, você está aqui hoje. Jesus, Ele já está vendo a sua vida daqui a 5 anos, como vai ser se você ficar no caminho dEle. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, Ele nos chamou para planos maiores da nossa vida. Agora eu quero que você abra a palavra, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 13. Deixa aberto aí, depois nós vamos pular um pouquinho para frente ali. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 12. Amém? Logo no comecinho diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu... Quem é que ia mostrar? Quem ia mostrar, pastor? Deus, né? Olha como Deus é perfeito, Joe. Eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... Essa promessa é para nós que estamos aqui também nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus aqui, irmãos, Ele pede algo para Abraão, né? Sair do quê? Do meio da casa dos parentes. É difícil?
É difícil sair da casa dos parentes, é difícil às vezes. A parentela, né? Às vezes que não conhece Jesus, elas ficam te oprimindo e tem um monte de opinião, te chamam de louco, por que você vive dentro da igreja, né, Júlia? Você faz isso, você... E o que acontece? Eles não entendem, irmãos, quem é o Senhor. E a primeira situação que Deus pede para sair do meio da família, porque Deus tinha planos para Abraão. Deus tinha planos perfeitos para Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, irmãos, e o Senhor diz: eu engrandecerei o teu nome. Mas tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí, irmãos, o ponto crucial dessa mensagem: quem é que tem que mostrar, não é Deus? Deus disse que ia mostrar para ele, irmãos. Então a direção estava no caminho do Senhor. Era Deus que ia mostrar o caminho que Abraão tinha que andar. Não era Abraão que tinha que buscar um lugar para ele, irmão Luiz. E às vezes nós se decepcionamos, irmãos, às vezes servindo ao Senhor, sabe por quê? Porque Deus te mostra um caminho para você ir por aquele ali, você quer ir para o outro caminho, Davi, entendeu? Você quer ir para o lado de lá. E Deus está dizendo aqui nessa noite: Abraão, ouve a minha voz, eu vou te mostrar um lugar. E você vai ver ali, irmãos, olha um pouquinho comigo ali, ó. A partir do versículo 10, Abraão desce para o Egito. Eu não vou ler, mas Abraão ele vai depois pegar o seu sobrinho Ló, irmãos. No capítulo 13, aqui agora um pouquinho adiante, diz a palavra do Senhor, vamos ler a partir do versículo 7. Não era para sair da parentela, ele vai levar o sobrinho junto, né? Você vai ver nos versículos aqui antes, irmãos, no capítulo 13, você vai ver que Abraão e Ló começam a ser muito abençoados pelo Senhor. Eles são ricos, eles têm muitos gados, eles têm muitas coisas. O Senhor tem abençoado o Abraão e o seu sobrinho Ló. E diz assim no versículo 7 de capítulo 13: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois que somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti, rogo que aparte de mim. Se escolheres a direita, se escolheres a esquerda, eu irei à direita. Se a direita escolhereis, irei para a esquerda. Levantou os olhos Ló e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada. E antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram um do outro. Amém? Você entendeu o texto? Eles tinham que se separar, porque a terra não suportava a tamanha riqueza que Deus abençoou esses dois. Esse lugar não suportava as ovelhas do Abraão, as ovelhas, o gado, não suportava. Eles tinham muitas coisas. Então, o que Abraão vai ter uma direção aqui? Ele vai dar a oportunidade de nós escolher um lugar. E o que aconteceu, irmãos? Ló, ele vai olhar a campina, né, bonita. Ele vai olhar as árvores verdes. E ele vai escolher aquele lugar, sabe por quê, irmão Diogo? Porque chamou a atenção dele. O lugar era bonito. Mas às vezes, irmãos, nem tudo que é bonito Deus aprova. Porque ele escolheu errado, irmãos. Não escolheu a direção de Deus. Logo foi morar perto da cidade que logo depois Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, irmãos. E aquilo ali você vai ver, se você buscar o contexto da história, você vai ver que Ló perdeu tudo, pastor Acileio. Por quê? Porque aquela cidade atraiu os olhos dele, ele perdeu tudo naquela cidade. E Abraão continuava cada dia mais ser mais rico na presença do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque Abraão escolheu a cidade do Senhor, Canaã. Deus deu a oportunidade para os dois escolher, né? Então às vezes é um direito de escolha, irmãos. Como nós escolhemos a presença de Deus.
Deus? Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição? Às vezes você vai olhar assim, aos teus olhos é muito bonito, irmãos, mas por trás é a estratégia de Satanás para te tirar do caminho. Sabe por quê? Porque Abraão olhou o que, irmãos? Se você olhar, Canaã era deserto. Mas nós se apoiamos naquilo que Deus falou para ele. E eu vou te mostrar, Abraão, o lugar que você tem que ir. Não é você que tem que escolher. Aleluia, pastor. Por isso que ele deu a legalidade para o Ló escolher. Sabe por quê? Porque Deus já tinha uma palavra para ele, irmãos. Nós lemos ali no capítulo 12. Eu vou te mostrar. Ele não tinha direito de escolha mais, irmão Lauro. Às vezes, irmãos, pode doer no teu coração, no meu. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos mais direito de escolha, porque a escolha do Senhor nos fez escolher por Ele, irmãos. E às vezes nós queremos ir para um lugar e Deus vai dizer assim, mas você já não é mais apto para estar naquele lugar. Porque eu estou na tua vida. Né, Genor? Você vai ver aquela pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, veio para Jesus, irmãos. Gostava de estar no bar da esquina, no outro bar, saía do serviço, ia para um bar, ia para o outro, jogar snooker, e sem conhecer Jesus. Jesus chamou ele, irmãos. Aquele lugar ali não é mais apto para ele estar. Tem que sair do serviço para casa, sabe por quê? Porque aquilo ali já não é mais direção para ele, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor está no caminho dele. Esses são os planos de Deus para a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos mostrar, irmãos, quando nós queremos depender do Senhor, o Senhor sempre vai nos mostrar. Abraão, eu engrandecerei o teu nome, tu será uma bênção. Mas antes disso tem que obedecer. Tem que obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Eu gosto quando o rei Salomão ele senta no trono, ele vai estabelecer o seu reinado. E Provérbios capítulo 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, diz o sábio Salomão. Às vezes teu coração não quer fazer muitas coisas, só que nós temos que esperar Deus falar. Às vezes o teu coração é enganoso, ele vai te enganar, irmãos. Mas a resposta vem da boca do Senhor, é Ele que vai dar a certeza se é ou se não é. É Deus que vai dizer sim para você ou não. Senhor, eu tenho um plano de abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa. Mas você já orou colocando na presença de Deus? Que empresa você quer? Você já desenhou no seu coração? O Senhor já te acendeu aquilo ali no teu coração? Quero ser mecânico de manutenção em oficina mecânica para carro. Mas será que isso está no meu coração? Será que isso é da vontade de Deus? Porque às vezes pode estar no teu coração, mas não é vontade de Deus. Tem duas coisas diferentes. Ló poderia escolher o deserto, mas ele escolheu um lugar bonito. Sabe por quê, irmão? Nós queremos sempre escolher onde é bonito. Mas, irmãos, Deus se manifesta no deserto muitas vezes. Deus se manifesta no deserto da nossa vida para mostrar que Ele é Deus. Sabe por quê? Porque o deserto significa caminho certo, direção certa de Deus para a tua vida. A campina às vezes é bonita, a casa é bonita, o carro é bonito, mas sai fora da direção de Deus, não adianta nada. Deus está falando nessa noite, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Olha que provérbios lindos. No mesmo capítulo 16, o rei Salomão diz assim no 25, é mais perigoso para nós, agora acende um alerta dentro do nosso coração, diz assim: há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte, irmãos. Escolha errada conduz à morte, muitas vezes morte espiritual. Amém? Às vezes os teus sonhos, irmãos, os teus planos, coloca na presença de Deus.
Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Qual que é o propósito do Senhor? Os planos dele. Porque para nós nunca, irmão, se você observar, você vai ver aquele povo no deserto nunca estava bom. E às vezes nós temos que cuidar com isso. Deus está cuidando de você, está te sustentando, te abençoando, e nunca está bom. Nunca está bom. Deus está colocando o alimento todo dia na sua mesa, você está reclamando. Mas, irmãos, o que vai permanecer é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não viu na nossa vida, Ele vai até o fim, até Jesus buscar a sua igreja, irmão, se você estiver no caminho certo. E é isso que Deus tem para você. Não seja como Ló, mas eu quero escolher lá porque lá está todo mundo certo, está dando certo lá. Não, irmãos. Coloca na presença de Deus, Senhor. Eu quero colocar na tua presença, para ver se é isso que o Senhor quer para a minha vida. A nossa vida espiritual é assim, irmãos. Nós temos que aprender com o Senhor. E a partir do versículo 14 do capítulo 13 diz eles: o Senhor abençoou a vida de Abraão. Que se você pode ler em casa. Olha o versículo 15, diz assim: toda esta terra que vês, que hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Olha, irmãos, os planos de Deus é para sempre. Deus jamais quer que você se frustre. Deus jamais que você fique entristecido. Sabe por quê? Porque é Ele que tem que desenhar os planos dele na nossa vida, irmãos. E Jesus estava pregando no capítulo 6 de João, e os discípulos indo embora, porque a palavra era dura, irmãos. E ele vai olhar e vai afunilando, irmãos, quando fica só os 12 com ele. Jesus vai olhar: vocês não querem ir também? Sabe por quê? Os planos de Deus permanecem para sempre. Jesus nunca vai te enganar. E nós que deixamos tudo para te seguir, Jesus. Pedro, ninguém que deixa tudo para me seguir não vai receber, porque eu não devo nada para ninguém, Pedro. Você está me seguindo, eu tenho um plano para a tua vida, Pedro. Você vai ser pescador de homens. E é isso que Jesus quer fazer com nós, irmãos. Os planos de Jesus sempre serão perfeitos. Sabe por que muitas vezes nós queremos, irmãos, e não colocamos o nosso orçamento perante Deus? Porque Jesus vai colocar uma parábola, irmãos. Quando nós queremos comprar, fazer alguma coisa, senta, calcula, pega a caneta, o papel. Sabe por quê? Porque quando você começa, você possa terminar com o seu dinheiro, para que não venha o inimigo e some de você que você começou a construção e não terminou. Às vezes para nós falta planejamento, irmãos. É plano de Deus também. Aí você quer, sabe o que Deus está falando nessa noite? Continua no meu caminho. Abraão, é eu que vou engrandecer o teu nome no tempo certo. Às vezes leva anos, mas Deus está testando o nosso coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O Senhor quer que você confie nele. Colocamos de pé nessa noite. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. É isso que Deus tem para nós essa noite, irmãos, através desta palavra. Quem sabe você está preocupado aqui nessa noite. Quem sabe você está angustiado, está ansioso aqui